Boa noite a todos. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, na presença do Ricardo, da NH, e do Gilson Silveira, da Recimac. Aqui quem fala é a Júlia, sou responsável pelo setor de inspeção e auditoria dentro da NH, que é uma empresa focada em inspeção NR13 e ASME de caldeiras. Estou junto com o Ricardo. Ricardo, muitíssima boa noite. Buenas, galera. Tamo junto em mais uma aqui. Hoje de um parceirão aí que nós temos um tema bem polêmico para falar. Isso aí, vamos para cima. Boa noite, Gilson. Boa noite, Júlia. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? É um prazer para mim estar aqui com vocês, participando dessa live, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade à NH Engenharia, né, pelo convite de participar desse bate-papo técnico tão relevante, né, tão importante. Ricardo, Júlia, né, e a todo o time da NH, eu quero dar meus parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês aí já há bastante tempo, né? O trabalho que vocês vêm fazendo, promovendo conhecimento técnico de forma acessível e prática, é realmente inspirador, né? E muito importante para o nosso setor, né? Então, deixa eu me apresentar um pouco, né? Para quem não me conhece, eu sou Gilson Silveira, né? E no momento eu sou CEO aqui na Recimac. A Recimac é uma empresa ítalo-brasileira e é especializada em engenharia aplicada à indústria, né? O nosso foco aqui é desenvolver soluções, né? Soluções de peneiramento e classificação de materiais, seja eles inertes ou não inertes, né? Nós atendemos aqui vários setores, né? Entre eles o de biomassa, que tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? E a gente atende também o setor de mineração, compostagem, siderúrgica, reciclagem. O que precisou de peneiramento e classificação, a Recimac está dentro e tem solução aí para atender com muita qualidade, né? Hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre esse problema que é bastante comum e recorrente, mas gera altos custos e bastante riscos operacionais, né? Tá aí o Ricardo que depois pode comentar um pouco, que trabalha bastante diretamente aí com análise de caldeiras, né? E o tema que a gente vai falar é a perda de espessura em caldeiras, né, causada por erosão. Especialmente quando a biomassa é contaminada, né, por sílica, no caso areia, né? Atualmente, a gente tem instalada no Brasil, funcionando, né, um número não é muito preciso, mas em torno aí de umas 5.000 caldeiras, né, em operação no Brasil. Falando assim das caldeiras industriais, né? E a ideia aqui é a gente entender junto, né, porque esse problema acontece, né, e quais são os impactos, né, que eles trazem para a operação, né, e o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de desgaste que acaba ocorrendo nas caldeiras, né. Então, a erosão nas caldeiras ela é um fenômeno mecânico, né, e geralmente ele está associado às partículas abrasivas, né, que com alta velocidade essas partículas colidem com a superfície metálicas internas das tubulações, né? Principalmente onde tem mais intensividade nas partes que tem curvas, né? E nos coletores e nos painéis das fornalhas. E por que isso é crítico, né? O que torna isso crítico é porque ao longo do tempo essas partículas elas removem o material dos componentes metálicos, elas vão erodindo a superfície interna das tubulações, né, causando a redução da espessura das paredes dos tubos, né, e em muitos casos isso leva a vazamento, paradas emergenciais e até acidentes muito graves, né, como já aconteceu em vários casos, né. O principal problema causador disso, né, é a areia, né. Hoje ela é o vilão aí desse processo. Então, essa sílica, a areia no caso, né, ela chega na caldeira principalmente por meio de contaminação da biomassa, né,
Então, e como que isso contamina, né? A areia que está acumulada ali no pátio de estocagem da biomassa, quando é carregado junto com cavaco ou bagaço, até na casca também da biomassa vem muita sílica grudada, né? E também a falta do peneiramento ou de uma triagem mais adequada para essa queima, né? Então, a sílica, mesmo com quantidades pequenas, né, ela tem um alto poder abrasivo, né? E quando ela entra no circuito, não tem jeito, né? Ela acelera a perda do material metálico, ela corrói, ela erode ali a superfície interna das tubulações, causando esse problema e impactando direto na operação, né? Ô, Gilson, e Opa! deixa eu te perguntar, como é que surgiu esse desafio, então, de remover a areia do cavaco? Da onde que surgiu essa ideia? Porque para o Então, pessoal entender, então, como você mencionou, a Resimac Uhum. tem, então, uma solução para isso. E da onde que Isso, surgiu essa solução? exatamente. Então, a nossa empresa, né, é uma tecnologia que nós trouxemos da Itália. Hoje a gente é autossuficiente, claro. Nós somos em 3 sócios, eu brasileiro e tenho mais 2 italianos, né? Tem o Antônio Tazzoli, que tem um know-how aí de mais de 30 anos com o desenvolvimento de peneiras, né? E essa limpeza de biomassa ela é muito feita na Europa, né? Então a gente trouxe essa tecnologia aqui para o Brasil, né? Foi assim que a Resimac nasceu, foi tropicalizado esse projeto, né? De certa forma adaptado aqui para as necessidades do Brasil. Em 2018 a gente teve a oportunidade aí, recebeu o desafio de implantar um sistema de pátio na Eldorado, lá de Três Lagoas, né? Onde a gente teve êxito aí nessa venda, fabricamos o equipamento e está funcionando a contento lá, melhorou muito. Aí eles tinham muitos problemas de parada de caldeira, todos os problemas que eu falei ali da questão da corrosão interna das tubulações. E de lá para cá, a Suzano está ali em Três Lagoas, é do lado, viu que deu certo lá. Lá na Suzano a gente montou 2 linhas de 8 metros, e processam 900 metros cúbicos por hora, né? E tirou como uma luva esse problema que eles tinham, né, da sílica. Parece que travou a chamada do Gilson, ou será que foi só para mim? Não, acho que Travou. Em Três Lagoas. Opa, Gilson. Eu vi que saiu, mas eu continuei falando aqui, né? Eu acho Ok, que voltamos. eu parei na Eldorado, né? Então lá deu muito certo. Quem sabe faz ao vivo. Exato. E a Suzano está ali do lado, né? Viu que deu certo lá, acabou também levando esse projeto para lá, já está instalado e funcionando aí há mais de 3 anos. E agora a Suzano de Rio Pardo também quer replicar esse projeto lá. E nós temos também um equipamento, que aí ele é um equipamento, a gente chama de semimóvel, também para trabalhar em pátio. Aí você pode, ele é itinerante, né? Pode levar para qualquer posição dentro do pátio. A gente está negociando ele com a Suzano de São Paulo também, para limpeza também de biomassa. Lá eles têm também um problema bastante sério, e é engraçado que, como as empresas são grandes, às vezes elas não se conversam, né? A Suzano de São Paulo não sabia que a Suzano de Três Lagoas tinha essa solução lá, e eles já estão sofrendo há bastante tempo lá em São Paulo. Pode falar, Ricardo. Deixa eu resumir, porque eu participei do projeto junto com a Resimac. Só para todos saberem, o Ricardo, ele é engenheiro mecânico, é o engenheiro que assina aqui pela empresa. Eu também sou engenheiro de produção, sou engenheiro eletricista e também sou engenheiro mecânico, né? Mas a gente aproveita bastante a experiência do Ricardo aí, né, que tem nos ajudado ao longo desses anos aí. Mas fala aí, Ricardo. Bom, para eu complementar tudo que tu falou, quero dar um enfoque para te ajudar a responder essas 2 perguntas que a Júlia fez. Uhum. E eu coloco para a galera pensar da seguinte forma. O combustível dessas empresas, eu me lembro que no projeto Eldorado, Gilson, sim, eles estavam extraindo
o toco da raiz que estava da árvore. Porque como a gente é acostumado a fazer cavaco? Corta a árvore, pica a árvore, e isso é o cavaco. É o cavaco, é o material mais limpo, né? Então, Esse é o cavaco. mais fácil de limpar, inclusive. E o desafio lá era o seguinte, que eles vinham com uma máquina, não sei representar a forma porque a galera olha para mim de forma bem didática e sonoplasta e cinematográfica. Ele vinha, aqui está o toco, foi cortada a árvore, penetrava no toco e arrancava o toco, arrancava a raiz. Sim. E essa raiz está cheia de barro, terra, areia, sucessivamente. E picava esse toco, certo, Gilson? Isso aí. E misturava esse toco com casca de eucalipto, aquela casca, né, que vem junto com o caminhão e é descascado o eucalipto lá para poder picar e fazer o cavaco. Todo aquele excedente de casca vai para um pátio, que eles chamam pátio de varrição. O nome já diz, varrição, mistura com muita areia, né? Mas essas raízes que é triturado e passa na nossa linha de peneiramento, que faz uma classificação lá a 100 milímetros, retorna para o picador, o over, né? E o abaixo de 100 milímetros, ele passa na nossa peneira para fazer a limpeza. Lá é muito bom de levar cliente e mostrar, porque tu vê assim, ó, visivelmente a quantidade de areia que o equipamento retira da biomassa. E aquilo ali causa um prejuízo muito grande para as caldeiras, né? E daí eu quero falar. Então, vocês pensem o seguinte, este é o combustível que a gente está tentando vocês entender. Seria interessante ter foto, mas não é o caso aqui. Aí, vocês imaginam essa configuração. Quem querer foto, a gente vai... Gilson, tu consegue essas fotos? Para a gente mandar depois? Claro que sim. Foto, vídeo também. E quem quiser, a gente tem canal do YouTube lá com vários vídeos, né? No LinkedIn lá, a gente tem vários vídeos, se procurar lá. Mas eu posso disponibilizar também, eu faço aqui uma coletânea de alguns vídeos mais da biomassa, porque tanto no site, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, a gente tem vários vídeos para vários setores, né? Desde mineração, biomassa, o que for, né? Então, a gente trabalha com muitos tipos de produtos para peneiramento, né? O que nos trouxe um know-how bastante grande, né? Então, é difícil aí aparecer algum material que a gente não consiga peneirar. Minto, essa semana passada a gente visitou uma empresa que tinha um material lá que não tinha como peneirar. Mas aí era uma lama, né? Uma lama mesmo úmida, um negócio que não tinha como, né? Até ia peneirar, mas ia grudar tudo, né? Boa. A gente então, Júlia, a gente fez o compromisso de compilar essas informações junto com o Gilson e a gente faz uma postagem via LinkedIn e compartilha nas redes sociais. E tem uns vídeos bem bacanas, Ricardo. Boa, a gente faz esse trabalho. Aí, voltando nesse exemplo para o pessoal entender, então, digamos que eu vou dar um número aqui modesto, 10% da massa que entra na caldeira de combustão é sujeira. Eu vou falar dessa forma, é um contaminante. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho disso, né? O tamanho médio aí da areia, da sílica, que está junto com a biomassa, né? Ele varia ali de 0 a 3,5 milímetros. Tá? Esse é o tamanho médio, é esse aí que a gente precisa retirar. E parte dele, né? Ele está misturado com os finos, que tem um tamanho médio de 0 a 6, de 0 a 8 milímetros. Então, essa é a maior fatia aí, a maior parte desse fino, dessa areia, está composto nesse 0 a 8 milímetros dos finos. E o restante, ele está grudado, quando é casca de eucalipto, está grudado na casca de eucalipto. Para contextualizar aí que E ele tira porque o nosso equipamento ele é diferente de uma peneira convencional, né? Uma peneira convencional que a gente conhece aí com tela, ou de aço, ou de PU, né? A gente tem 3 modelos de peneiramento convencional por tela, que é por vibração, né? Por vibração linear, circular, ou aquela vibração orbital, né? Que é as peneiras tipo banana, né? Então, elas fazem um tipo de vibração, mas elas não solicitam o material. A nossa não, ela solicita, ela bate o material, joga para cima, volta nas estrelas de borracha, ela bate bastante esse material já no processo de peneiramento. Então, ela peneira,
bate esse material, que é o que faz retirar esse fino da casca, porque na casca contém bastante fino, contém bastante sílica, né? Então, hoje é a única tecnologia que consegue fazer uma retirada com percentual bastante alto. Não existe uma outra tecnologia que consiga fazer isso. Com o diferencial de trabalhar com material úmido, né? Esse é o grande diferencial da nossa tecnologia, é trabalhar com material úmido. Né? O fato dela bater... Antes de você dar essa ainda de que é um diferencial de trabalhar com combustível úmido, já passamos aqui de 15 minutos da live e tem uma galera já acompanhando a gente que nós vamos saudá-los. Vamos comentar aqui com eles quem está com a gente, né? Aproveita quem está aí já mandou boa noite aqui no chat. Aproveita para mandar, dizer de onde que Abraço aí, Rafa. Nós somos do Rio do Sul. O Gilson está localizado em Palhoça? Isso, estou aqui em Palhoça, na área industrial. Eu estou na minha outra empresa, porque eu estava na Resimac e não sei o que acabou a energia lá, desligou tudo. Aí assim, pô, não vou ficar esperando aqui, correr o risco, daí eu corri para cá. Ainda bem que aqui estava aberto ainda, né? E peguei a chave e fiquei aqui no meu antigo escritório, que hoje é o Kleber que trabalha aqui comigo. Legal. Então, Rafa Barros está acompanhando a gente. Boa noite, turma. O Tiago, boa noite, Tiago. Chefinho. Lucas Mendes, boa noite, galera. Pronto para mais uma super aula. É isso aí, vamos conversar. Estamos já conversando, né, sobre essa erosão, sobre esse impacto que gera na caldeira de uma perda de espessura por causa da erosão. E o Gilson, aqui através da Resimac, está trazendo para a gente uma proposta de solução, um equipamento, um produto capaz de tirar essa sílica, essa areia, que posteriormente gera essa erosão na caldeira, né? Vai ser uma grande aula, já está sendo. O Nailton Moura, boa noite a todos. Valéria Ferreira da Silva, boa noite. Tiago Rosas, boa noite, Tiago. William, boa noite, William, tudo certo? Roberta Cunha, Lucas Soares, Rude, Moacir Novak, Cristiane Lopes Cordeiro, uma galera aqui, ó. Tiago Rosas falando que é de Natal. Temos a galera de Rio Grande do Norte aqui acompanhando. Nailton, direto de Salvador. Olha só, estamos longe. O Orlando, também de Salvador, Bahia. E o João acabou de chegar aqui também com a gente. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Mandem suas perguntas, suas dúvidas. Estamos aqui para respondê-las. Nosso objetivo, como eu disse, é falar sobre espessura, caldeira, combustível, areia e assim por diante. Gilson, volta à sua linha de raciocínio. Qual que é o diferencial, especialmente, então, quando estamos falando de combustíveis úmidos? É isso? Não, na verdade, combustível úmido, sim, biomassa, né, que é o combustível principal combustível das caldeiras, né. Então, como é um material que fica em pátio aberto, né, então ele pega muita umidade, né, e a umidade, ela atrapalha bastante no processo de peneiramento. Uma peneira convencional, ela tem baixa performance para remover esse material fino que está grudado ali, entranhado na casca, né, principalmente quando é casca, né. E quando é cavaco, da mesma forma, né? Você está falando que quanto mais úmido, pior tirar o combustível. Tirar a sílica, com certeza, com certeza. Na verdade, para qualquer tipo de peneiramento, o grau de criticidade ele aumenta à medida que a umidade aumenta, né? Então, só citando como exemplo, né? E esse eu sempre falo que é o nosso maior diferencial. Nós homologamos recentemente, dentro da Vale, um equipamento para peneiramento de minério que aumentou em 40% a produção deles, né, com minério crítico, que é minério úmido, aí a 20% de umidade. Então, não existe hoje, né, nem no Brasil, e desconheço fora do Brasil, um equipamento que processe esse material, né, esse minério, com esse grau de umidade. Não existe. Né? Então, e a gente alcançou números lá bastante significativos. Tá. Eu queria ainda voltar lá para a discussão do fluxo, que daí você consegue remover quantos por cento tu
foi o sucesso da Resimac, é que eu sei a resposta, mas eu quero que você diga. Quantos por cento conseguiu remover do contaminante? Olha, a gente sempre trabalha com os projetos que são dimensionados, né? Mas o nosso número ali sempre está na faixa do 95% do fino. 95%. Né? Ou seja, tu consegue tirar 95% do total do contaminante. Só que, claro, tem que fazer uma análise da biomassa, porque a biomassa ela varia muito, né? Então, sim, há biomassas e biomassas, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma biomassa, se eu tiver um cavaco, né? Que grande parte desse fino que eu falei, que é o 0,8, né? Que dentro desse 0,8 tem a maior concentração de sílica, né? Eu consigo tirar, a minha eficiência ela é muito maior comparada a uma casca de eucalipto, que na casca ela está entranhada dentro das ranhuras da casca, né? Então, por mais que o meu equipamento seja o equipamento que mais vai ter performance em retirar sílica, ele não vai, se comparado com um cavaco, ele vai tirar um pouco menos, né? Então, sempre vai ficar alguma coisa. Mas nos nossos projetos, a gente sempre trabalhei, dependendo do material, na casa do 90%, 95% de retirada. Então, tem materiais que são mais fáceis, outros mais difíceis, né? Aí, voltando aqui para a galera. Então, agora, nesse comparativo, ainda mais uma pergunta para o pessoal vai entender. Lá na Eldorado, é uma caldeira CBC de leite fluidizado e ainda ela opera, né, em 67 bar. Então, é uma caldeira de média e alta pressão. Uhum. E dentro dessa configuração, para a galera entender, então aqui eu tenho dois comparativos. Antes da Resimac, eu tinha um combustível 100% contaminado, né? Ou seja, 10% do total era sílica. Eu acho que era até mais. Lá na Eldorado, acho que era até um pouco mais, sabe? Que o material eu me lembro que lá a coisa era sujo, feia. muito sujo. É porque eles que tiveram a ideia ainda de tirar aquele negócio, aquele pouco, né? Eles foram os pioneiros, né? Exatamente. E daí agora a gente tem uma configuração que eu tenho um material muito mais limpo. Aí vamos voltar ao exercício. Imagina o seguinte, galera, que vocês estão aí os nossos assistentes. Aí entra esse material, aí está lá o exaustor que suga a parte dele sílica, um material extremamente duro, um material que enrijece muito mais o fluido em materiais particulados. Em altas velocidades, porque a caldeira requer essa configuração devido à sua magnitude. Exatamente. Aí a gente está passando por um tubo, um exemplo aqui, um superaquecedor, que está a 67 bar, a 480 graus e toda hora mexendo. É um jato de areia, né? Como se fosse um jato de areia, a mesma analogia fazendo é isso, né? Aí eu me recordo desse projeto, Gilson, porque, assim, se eu não me engano, eles estavam com paradas, uma série de perdas de espessura em superaquecedor, evaporador, sim. Economizador, excluindo uma parte da fornalha. Custo altíssimo. Então, eu quero que a galera que está no outro lado reflete da seguinte forma. Uma coisa é o custo da parada de uma fábrica de forma não planejada porque rompeu um tubo. É uma conta. Outra conta é o seguinte, que daí eu vou deixar para a galera refletir. Se eu perdi espessura em várias partes da caldeira, a minha integridade da máquina, o que antes eu comprei uma máquina muito bem cuidada, ia durar 30, 40 anos, que é o que opero essas máquinas em segmento aí do pessoal papeleiro, agora eu tenho uma máquina que eu perdi tanta espessura que eu tenho 5 anos. Aí vamos lá, além de um custo gigante de parada de processos não programados, eu tenho um custo que eu perdi um ativo. Exatamente. Então, eu tenho dois custos associados. Aí, vocês devem imaginar que uma série de custos com projeto de alteração e reparo para manter essa caldeira e voltar à operação, se identificou a causa raiz, que era a erosão, e aí onde entrou a Resimac. E eu te pergunto, Gil, porque eu nunca mais ouvi falar na Eldorado, parou de novo essa caldeira ou nunca mais falou nada? Com isso, não, eu quero te perguntar. Nunca mais parou, né? Assim, os caras estão bem contentes. E qual que é o legal, né, cara? Assim, alguns anos atrás, e tu tá nesse setor aí, eu acho que é até mais tempo que eu, biomassa era um problema para as empresas, né? Assim, usavam-se outras coisas aí como combustível, alguns anos atrás, né? Então, e para algumas empresas era um passivo, né? Então, com a questão aí da energia elétrica aumentando de preço, né?
os estudos levaram as empresas a enxergar que ter caldeira para geração de energia, além de resolver um problema, né, e reduzir custos, se tornou um grande negócio, né? Fato é esse que a Eldorado, depois que a gente fez a implantação do sistema lá, né, que tu acompanhou juntamente com a gente, Ricardo, né? Depois disso, a melhoria foi tão grande, não só na caldeira, né, mas eles conseguiram enxergar que aquilo ali era um puta do negócio, porque aquela caldeira estava gerando energia para alimentar toda a fábrica e o excedente eles começaram a vender. Opa, né? A gente tinha uma casca ali que a gente tinha que pagar para dar destino. Hoje ela é uma biomassa que eu queimo, gero energia, alimento toda a minha operação, toda a minha planta. Me sobra um excedente que eu ainda vendo para o mercado. Tendo isso em vista, o que é que eles fizeram? Montaram uma outra usina de geração de energia, uma outra caldeira gigante, ela é até nova, deve ter uns 2 anos lá, que é a onça pintada, onça parda, onça pintada, né? Para quê? Só para fabricar energia para vender para o mercado. Então, de tão bom que é o negócio. Que antes ele não conseguia queimar esse combustível que era muito ruim. Sim, sim, exatamente. Então, virou um baita do negócio para eles, né? Eu quero voltar aqui ao tema, né, de que essa perda de espessura, normalmente, se não todos os casos, ela é vista somente lá na inspeção NR13, por exemplo. E aí é onde os inspetores que aqui nos assistem, que acompanham o nosso canal, estão pelo Brasil afora, devem se atentar, né? É na perda de espessura. Está tendo uma perda de espessura recorrente? Está tendo uma perda de espessura acentuada? Qual que é a origem dessa perda de espessura, né? Tratar a causa, que é a proposta de solução aqui que a Resimac está trazendo como proposta de solução para o mercado, né? Que já traz há muitos anos e está aqui na nossa live expondo ela. A gente, quanto inspetor, cabe a nós fazer a gestão de integridade, dizer ao cliente, né, se esses valores coletados estão íntegros, estão seguros, qual é o prazo que ele precisa trocar, fazer um projeto de alteração e reparo, e também cabe a nós, a partir do momento que a gente tem conhecimento de soluções presentes no mercado para sanar esse problema, essa causa raiz, de levar o cliente, né, de apresentar, de unir, né, fazer laços, apresentar pessoas, apresentar empresas, para que daí, sim, o cliente, como a gente falou, a gente não precisa abrir aqui valores, mas, Gilson, eu passo a palavra para ti no sentido de, eu suponho que o equipamento ele se pague, visto as não necessidades mais de manutenção, não necessidades mais de paradas, de tubo furado, de espessura baixa, de projetos, de engenharia, certo? Exatamente, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o custo de uma caldeira, né, para fabricar uma caldeira, a gente está falando aí de milhões de reais. Então, tanto não só para fabricar e instalar, mas para manter também, né? Então, se a gente tem um equipamento como é o da Resimac, né, que entrega uma biomassa com muito mais qualidade para uma caldeira, ela vai queimar melhor, ela vai ter menos manutenção, né, vai evitar vários outros problemas, um deles é um risco aí de um grave acidente, né? Então, isso eu vejo que é um fator bastante interessante, e comparado aí a custo, tá louco, né? Nem o preço de uma peneira nossa, comparado a todos os problemas que ela resolve, ele é muito, mas muito insignificante. E só para recapitular, então, uma das principais causas de erosão é a areia que vem nesse combustível, essa sílica. Essa eu diria que é a principal. A principal? Né? Exatamente. E tem algumas coisas que dá para se fazer para mitigar esse problema, né? Tem algumas estratégias que ajudam a reduzir o impacto dessa erosão, né? Por exemplo, se não tem um peneiramento, né? No caso, uma empresa que não tem um peneiramento, né? Então, será fazer algum tipo de monitoramento contínuo da espessura, mas eu acredito que isso deve ter um custo bastante caro, né? Não é simples e também não resolve o problema como um todo, né? Porque mesmo que tu está monitorando, mas vai chegar um ponto que tu vai ver, opa, não dá para tocar mais, né? Ele pode prever um acidente, mas
vai estar convivendo com o problema, né? Então, pode revestir também as tubulações, mas eu conheço também bastante de material e a gente sabe que tu ganha alguma vida útil, né? Mas não é para toda a vida, né? Então, tu acaba convivendo ainda com o problema, né? Eu sei que dá para reduzir também a velocidade dos gases, né? Na zona de impacto. Isso, no meu ver, traz alguns benefícios, né? Mas eu acredito que traz muito mais perdas e riscos. Então, no final, acaba não compensando. Então, eu acho que não tem uma estratégia melhor que é controlar a qualidade da biomassa antes da queima, né? E a gente só consegue fazer isso com um processo de peneiramento, onde que a atuação da Resimac entra, né? Quero dar um adendo para ti sobre isso, jogando para a Resimac agora, Wilson. Se nós, como projetistas de caldeira, nós diminuirmos as velocidades desses gases, a gente tem 2 impactos. O primeiro impacto, se for na mesma caldeira, a gente baixa a produtividade. Então, perfeito. Não muito viável. E o outro impacto então beleza, então eu vou reformar para aumentar essas velocidades, para diminuir essas velocidades, ou seja, uma caldeira maior, para a mesma aplicação. Ou seja, eu tenho uma caldeira, ou seja, eu posso comprar uma caldeira para produzir 10 com um preço, ou para produzir 10 com outro preço, muito mais caro. Exato. Então, ou seja, se é para tratar o problema e eu tenho que gastar dinheiro, então eu vou gastar na causa e menos. Exatamente, trabalhar na raiz, com certeza. Baixar a velocidade é caro. Tá? E só nessa diferencinha que tu falou aí, a gente já está falando de muita grana. 10% disso é o valor de uma peneira. Então, 10% disso é o valor de uma peneira. Falando de combustível, que a gente estava falando agora há pouco de combustível, que até a gente citou o caso ali do cliente que a gente estava mencionando, no sentido de que ele nem queimava aquilo e passou a queimar algo que não tinha destino, né? E muitas empresas hoje estão vendo isso uma necessidade hoje em dia, né? Tendo que queimar outras opções de combustíveis na ausência de alguns. E a pergunta que eu trago aqui, Gilson, é na sua opinião, e também estendo essa pergunta ao Ricardo, como que vocês enxergam o estoque de eucalipto e pinos que temos plantado hoje, em vista à crescente demanda dessa matéria-prima, principalmente relacionado com a competição, então, de fábricas de papel e celulose? Porque, geralmente, então, os grandes players, eles conseguem e são os que mais compram, a demanda vai para essa galera e os pequenos ficam sem. E como que a gente teve até um caso recente de um cliente nosso no interior de São Paulo, que ele realmente já está tendo que lidar com uma possível falta de combustível, de tora, e o custo altíssimo, né? Tendo que competir, então, com esses grandes players aí no mercado. É bem bacana essa pergunta, porque tem acho que uns 20 dias atrás, eu e o Carlo, né? O Batistella é o meu outro sócio aqui. A gente esteve lá na Eucatex, a gente já vendeu uma peneira para eles compraram agora a segunda, a gente está terminando de fabricar e vamos entregar mês que vem. E numa conversa lá, teve uma pessoa lá da Eucatex que falou algo que eu acho que responde essa pergunta, sabe, assim, da preocupação deles, né? Respondendo a pergunta, o que eu acho, né, que o setor de caldeiras ele está muito preocupado, né, porque essa demanda por eucalipto hoje em dia e pinos, ela aumentou muito, os caras estão se degladiando para comprar essa biomassa, mas por que isso, né? Principalmente por causa das grandes fábricas aí de papel e celulose, né? Que eles conseguem encarecer e dificultar o acesso à biomassa para a geração de energia, principalmente para as empresas menores, né? Acho que isso responde bem essa pergunta, né? Foi bem legal, uma coisa que eu gravei bastante, a gente até veio conversando no carro, eu e o Carlos, né? Da questão de que hoje em dia o grande aí acaba ditando as regras do mercado, né? O que eu não acho muito legal, acaba impedindo aí das empresas médias de crescerem, né? E um caso da questão da falta aí, da dificuldade de compra de biomassa, responde essa pergunta.
E daí, Sim, olha claro. só que legal. O que sobra para esses caras que estão de médio e pequeno? Só o lixo. Só o lixo, exatamente, exatamente. Aí é onde a Recimac aí consegue ajudar um pouco, né, também, né, porque a gente pega cada tipo de biomassa aí para tratar, que é bem complicado. Assim, né? E os caras estão aproveitando tudo, cara, não estão dispensando nada. Não existe mais biomassa ruim ou boa, não. Na visão deles, pela falta que tem, né, é biomassa, cara. Tem que tratar, tem que queimar, tem que gerar energia. Eu quero botar uma pimenta e depois eu volto no enredo para responder a pergunta final do internauta. Eu estava falando com outro cliente semana passada, ele está queimando tábua de restos da construção civil. Ou seja, essa tem bastante o cara bastante areia, tem cimento, concreto também, né? É, concreto, exatamente, que é um... Eu acho que deve ser acho que tu tens mais conhecimento para responder isso. Deve ser pior que a sílica, né? Cimento na caldeira. Pode Nem ter sei o que outras faz. incrustações inclusão de outros contaminantes, como Porque eu sei que o cimento, se tu minerais. direciona um maçarico nele, ele se estoura todo e acho que isso deve não sei onde causar isso vai vários dar. Só problemas. sei que todo mundo vai ter serviço. Não, mas estão queimando tudo, cara. Queimando tudo, não tem... Respondendo a pergunta desse internauta, na minha visão, o segmento papel e celulose não vai deixar de consumir essas florestas, ou seja, eles são os dragões, estão indo muito longe buscar combustíveis. Sim. E os que estão, e esses determinam o ritmo do mercado, porque eles têm condições financeiras para amortizar essa compra, e os que está de média pequeno vai ter que se virar, senão vai ficar sem. Então, o que vai sobrar vai ser o resto do resto. Não tem para onde correr, vai ser o resto do resto. Até bom eu contar isso. Lá na Suzano, né? Lá são 2 linhas grandes, o cara processa muito material lá, né? Qual unidade? Três Lagoas. Né? A gente instalou lá em 2020 ou 21. Lá funciona 24 horas. Só um né? adendo. Ô, Júlia, Três Lagoas fica perto do nosso cliente que estava reclamando de tora, tá? E lá, assim, ó, as estrelas ali, elas têm um tempo de vida, principalmente os 3 primeiros eixos, depois se troca, né? E lá, cara, eles tocaram 1 ano e meio sem trocar nenhuma estrela. Então, uma peneira que era para 8 milímetros, ela foi com 10, 11 milímetros, né? E para eles isso não uma peça de reposição do teu equipamento. Só que para o legal, assim, né, cara, e a gente vai aprendendo com isso, né? É que para eles não foi problema. E por que não foi problema? Eles garantiram que tirava realmente todos os finos, então a remoção da sílica foi muito alta, né? Muito alta, então entrava para a caldeira deles um produto, uma biomassa de alta qualidade, com teor de sílica muito baixo, e aquele fino, né, que tinha ainda um fino ali, tinha um percentual de biomassa, eles acharam um comprador, né, que usava como biomassa para uma outra caldeira, uma fornalha, não sei o quê. E o cara todo dia lá, ó, e eu estou falando de muito material, era carretas desse fino saindo. Então, até hoje, eles vendem aquele fino como biomassa. Só que para eles é um material que jamais vai entrar na caldeira da Suzano. Mas tem uma outra empresa pequena, sei lá o que o cara faz, que queima para gerar energia. Aquele material que está cheio ali de sílica, no caso, né? Mas aí ele que com os problemas dele lá, né? Mas, como tu falou aí, tem comprador para tudo, cara. Né? Então, é biomassa ruim ou boa, é biomassa, né? Desse mesmo internauta aqui que fez a pergunta, eu vou até pegar o nome dele, o Diego, da RTT Soluções Industriais, que fez a pergunta aqui, fez a pergunta anterior, na verdade, das principais causas de erosão. Ele fez uma outra pergunta, daí, qual a pior causa de erosão dentre essas até que ele cita, propriamente para a gente? Por exemplo, ele cita aqui, daí, falando de fluxo turbulento de vapor ou água, presença de partículas sólidas em suspensão, altas velocidades e mudanças bruscas de direção do fluxo. Acho que altas velocidades tem até a ver com a questão do que a gente comentou antes também, né? De uma alta velocidade.
O Ricardo me ajuda aí no raciocínio, mas eu acho que tudo isso tem a ver com a sílica, né? Porque, assim, se tu pegar água, né? Se tu pegar água, uma mangueira com água, ligar tu pegar uma máquina de corte de jato d'água, ela só corta uma peça de 50 milímetros se ela tiver um abrasivo. Esse abrasivo é uma areia, né? Então, respondendo à pergunta dele, o principal causador é a sílica, junto com a alta velocidade dos gases, né, somado com a curva das tubulações, mas o causador principal da erosão é a sílica. Os gases por si só são gases, né? Não vão... Mas o Ricardo aí está mais acostumado aí com os laudos aí de NR13, acho que pode... O que você tem para dizer, Ricardo, de outros causadores de erosão também, né? A Júlia também tá. Ela está se fazendo aí. Até a Júlia podia responder, mas eu vou responder essa, porque ela está como intermediadora entre nós dois. Falando primeiro do lado água. Quando a gente tem algum problema de erosão no lado água, é erro de projeto. Existem, principalmente onde a gente tem pontos de curva em economizadores, evaporadores e superaquecedores. E sim, está atrelado à velocidade. Ponto. Está atrelado à qualidade da água. Não tem para onde correr, são esses dois. Trazendo isso para o nosso case, a erosão do ponto de vista de combustível ela é muito mais vivenciada. Se eu fosse dar um número, não sei se esse número é verdadeiro, mas só para fins didáticos, vamos dizer que é 1 para 10, ou seja, 10 casos eu tenho erosão do lado gás, para 1 caso que eu tenho erosão no lado água. Por quê? Porque no lado gás fatores vindo de contaminação. Um exemplo é a sílica. Outro exemplo que a gente poderia trazer também é combustíveis que são ricos em sílica já na sua composição química. Exemplo, casca de arroz, que é químico, não tem ponto de correr. Ele nasce assim. Então ele já vai... E o bagaço da cana? O bagaço da cana é um contaminante. Ele não tem esses grandes fatores de erosão. Sim. É sempre que no manejo do bagaço da cana, é sacanagem. É muito agrícola, né? Sim. Aí ele acaba arrastando muita sílica mesmo. Ou seja, ele traz a contaminação do solo, do chão, por combustível. Na casca de arroz, não. Ele nasce com a sílica. Já Tantos por cento da composição química dele é sílica. Então, traduzindo, quem vir para uma discussão aqui, eu sou da caldeira de casca de arroz. Isso já é meu problema. Esse cara, ele já tem uma caldeira pensando em erosão. O detalhe é que nem todas as caldeiras de bagaço de cana e cavaco de madeira são pensadas na sílica. E a porcentagem de sílica na composição química desses combustíveis é muito pequena. Porém, o que a gente adiciona pelo manejo... esse é o maior problema, é o manejo. É pátio, né? Manejo, bota para cá, bota para lá. E sendo sincero, não tem por onde correr. As fábricas são assim. Como ele falou, eu tenho aqui uma série de como é que tu falou? Combustível de varreção? Como é que era o nome? Varreção. Ou seja, ele botou... A sentença dele é assim, eu quero uma caldeira para esse combustível. Eu quero dar um jeito... O projeto de inovação é o seguinte, o meu combustível é esse, tem que resolver o meu problema? Bom, ele antes tinha assim, antes eu jogo fora, agora eu quero ter como solução. Aí, trazendo aqui para o enredo da pergunta, é 10 para 1 essa discussão. O maior caso está em combustão. E é isso. Erosão causada por combustão é onde a gente mais pega. Eu acredito que nesse momento já dá para fazer uma pergunta-chave, Júlia. E daí eu vou fazer a pergunta por ti. E como a gente identifica essa erosão na caldeira? Pode ser essa, Júlia? Tem essa aí? Tem alguém que fez essa? Essa é uma boa pergunta. Como que identificar que a caldeira está sofrendo a erosão, né? Tinha uma outra aqui que eu faria na sequência, em quais componentes, né? O desgaste acontece em quais componentes, ou em quais eu consigo observar primeiro a erosão na caldeira? Tá, eu vou responder da seguinte forma. Vou responder primeiro essa, porque daí logo eu vou responder a sequência. Quando você vai entrar lá dentro do equipamento, se a gente for ver uma caldeira normal, ela está levemente incrustada com cinza.
e toda caldeira faz parte do jogo essa leve incrustação. Faz parte do jogo. Tanto que lá no cálculo a gente considera uma porcentagem de incrustação. Então, a partir do momento que você não vê mais incrustação e você vê que o combustível naquele ângulo de ataque, ele está deixando o tubo com a coloração esbranquiçada, ou sendo bem direto, não tem lá o tipo de acabamento do jato de granalha de aço, S1, S2, S2,5, S3, sim. E você vê essa característica de um trabalho de granalha de aço, ou seja, o metal está em condição quase branco. Um outro exemplo para a galera entender, quando eu tenho que fazer algum ensaio por ensaio não destrutivo, eu tenho que deixar, o metal tem que estar branco para eu fazer análise, ou seja, eu tive que pegar a lixadeira e ir lá e desbastar, que é um trabalho de erosão, um trabalho de esmerilhamento, para conseguir limpar a superfície, para conseguir analisar. Quando você vê isso, esse aspecto visual, ali está a erosão. Ali começa a tomar cuidado, aí começa a monitorar. E o segundo número furou. Mas já... deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Por exemplo, para tu avaliar isso, tu tem que a caldeira tem que estar desligada. Sim. Por exemplo, né, a gente sabe que a parada de uma caldeira, a gente está falando de muita grana. É caro. Sim. Valor bastante alto, é uma manutenção demorada e tal. Existem formas de poder identificar isso com a caldeira, sem desligar a caldeira? Por fora? Eu não conheço. Não tem como monitorar isso. Não existem sensores que monitoram a espessura da tubulação, por exemplo? Uma coisa que talvez alguém poderia, eu vou deixar aqui no ar, que me veio aqui um insight agora, eu vou dividir com a galera, que é o seguinte: eu posso considerar algum trocador conhecido da caldeira, talvez alguém possa desenvolver essa tecnologia, algum fabricante, mas vale a reflexão, vale a filosofia. E conforme a espessura do trocador de calor, pode ser ou o super, ou o evaporizador, ou o evaporador, por exemplo, esses três principais, eu diria, e eu monitorar essa temperatura, e, por exemplo, para essa configuração de processo, vazão, temperatura e pressão, eu sempre tenho uma temperatura de entrada, eu vou ter uma temperatura de saída. E a espessura desse trocador de calor, esse tubo, ele reflete nessa temperatura resultante de entrada e saída desse fluido. Sim. Quanto maior a espessura do metal, menos é a minha temperatura, porque eu tenho uma resistência de troca térmica. E conforme eu vou baixando essa espessura, eu vou tendo uma melhor eficiência de troca térmica. Porque quanto menos, maior a minha absorção de troca térmica. Aí o cara tem o seguinte indicador: opa, para esse balanço de massa aqui nesse trocador de calor, se está aumentando a minha espessura, tem algo de errado. Talvez seja possível através desse modelo matemático. Porém, não existe, eu não conheço. O que eu ainda queria complementar é que existem as inspeções anuais que são obrigatórias, Gilson. Você, inspetor que está nos assistindo, e você que é da manutenção, se concentre nisso. Se especialize ou contrate profissionais especialistas que consigam ver isso. Porque se tu não conseguir ver isso e tu pagar no furo, esse furo vai sair caro. Então, ou seja, é melhor você saber, eu estou em erosão, e contratar uma análise do ponto de vista, aqui é no meu combustível, daí vamos ligar para a Recimac, vamos ligar para a NH, ou um profissional que está aqui, que consiga ser especialista. É melhor a gente saber antes e prevenir do que pagar essa conta depois que furou. Por quê? Perfeito. Porque se um ponto furou, o mesmo exemplo quando a gente começou essa narrativa, o resto também está ruim. E pode ser que tu perdeu a caldeira, né? Que um deu sinal. E Ricardo, então tu está me dizendo que todo ano, a cada 12 meses, é obrigado a parar a caldeira para fazer essa... As caldeiras normais, vamos dizer assim, que a gente chama de categoria B, até de 19,98 kg/força por centímetro quadrado, um ano. Exceto as regras de SGC e SPI, não vamos entrar no mérito. As caldeiras de força são os principais clientes desse Recimac, como Suzano, Eldorado, lá Eldorado, elas são caldeiras acima dessa pressão, aí até 2 anos. Até 2 anos. E é uma parada
Mais de uma semana, né? Geralmente, daí como tu vai parar para inspecionar, aí começa, né? Troca rolamento lá, e aí aproveita e faz manutenção preventiva em tudo. Mas essa ainda é uma parada programada, né? Então ela tem os Sim. custos dela, só que ainda é muito menor do que um tubo furado e uma parada não programada, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Para a pergunta seguinte aqui, então, acho que até já foi comentado, os principais pontos da caldeira onde a gente consegue observar, né? Então, geralmente, quem mais sofre? A coloração esbranquiçada a gente consegue ver nos tubos da fornalha. O que eu vou responder é o seguinte: toda vez que o fluido faz curva, qualquer ponto. Por quê? Vocês imaginam que eu tenho um ponto de virada na fornalha desse gás. Uhum. A partir do momento que eu faço essa virada e eu encontro um ângulo de ataque, Ali é o ponto crítico. toda vez que eu tenho uma curva, qualquer ponto, não importa. Claro que tu, com a tua experiência, tu já chega na caldeira e já vai nos pontos certos, né, Ricardo? Já sabe onde Não, eu como a Júlia, a gente já sai caçando. Um sai na frente e outro sai atrás medindo. X. Os nossos checklists e procedimentos, né, já são voltados a esses pontos específicos, né? A medição de espessura focada nesses pontos. Checklist, coloração esbranquiçada em algum ponto da caldeira. Tubos de gás, sinais de algum furo, ou tamponaram no meio de uma parada ali, da operação, pararam a caldeira, viram que tinha um vazamento, tamponaram. Depois vai-se atrás do porquê que tamponaram. Até tubos de gás a gente já viu que sofre com erosão também, né? Não só lá na fornalha, mas também os tubos de gás também. Eu quero ainda responder esse ponto ali para eu não deixar um ponto para trás da linha de raciocínio. Eu falei que são os pontos de ataque, né? Do ângulo de ataque. Eu virei o fluido, eu fiz uma curva no fluido, ali é um ângulo de ataque. Aí eu tenho uma outra característica, que é que temperatura que está esse fluido. Porque a partir do momento que eu estou com esse fluido contaminado, ou seja, vamos falar areia, e uma areia está na zona de combustão, está 1000 graus Celsius. Imagine a capacidade, vou usar o termo de lixamento, desse cara que está em alta velocidade e essa areia está a 1000 graus Celsius. Cara, isso aí para um tubo nossa. Então, ou seja, eu agravo ainda mais a minha erosão. Uma coisa é eu ter uma granalha de aço com a granalha numa temperatura ambiente. Outra coisa é eu tenho uma granalha com jato de areia que a granalha está a 1000 graus. Então, o meu ataque em erosão, nesse ponto de zona quente, por exemplo, um screen de uma fornalha, que é o primeiro ângulo que vira, ali é bem forte. Tu pode durar uma caldeira 30 dias num erro desse. Uma outra pergunta aqui também que surgiu, a gente estava tanto vendo as perguntas quando vendo possíveis perguntas que poderiam a gente tirar a dúvida da galera, e uma que surgiu há alguma relação entre o peneiramento do combustível, ou seja, eu tirar essa sílica, esses particulados, com a redução desses particulados e de CO lá na chaminé? Tem alguma relação com isso? É uma pergunta para o Ricardo, né? Mas eu com certeza posso dizer que tem sim relação, né? Porque a partir do momento que tu põe qualidade num combustível, tu põe qualidade numa caldeira, menos esforço ela vai ter. O resto o Ricardo pode responder. Pô, acabou? Não, mas tu fala mais tecnicamente, porque a tua área é caldeira aí, meu amigo. Não, deixa eu complementar. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: quando eu tenho esse material contaminante, eu tenho problema de erosão, eu posso ter problemas de entupimento das entradas de ar, porque parte sai por cima, parte sai na cinza e parte decanta, desce, né? Porque é um material muito fino para as entradas de ar. E se tu tiver um entupimento dessa zona de ar, relação ar-combustível vai para a cabeça. Então, tu tem outros problemas de entupimento. A gente tratou o tema só erosão. Mas eu tenho problemas de entupimento das entradas de ar. E daí, esse é o primeiro caminho, né? O segundo caminho é contaminante atrapalhando um fluido que é para fazer uma função de trocar calor e fazer combustão, e tu tens algo indesejado. Onde tu falou que é a qualidade. Sim. E aí, isso aí tá associado a esse fator. Então, tu tens 3 elementos prejudicados. Um é o que a gente já discutiu até agora,
que é o fluido, que no final é gás de combustão, que ele tem um cara ali que está um contaminante que está atrapalhando. Um segundo, que tem entupimentos. E um terceiro na saída aí das cinzas, rico ainda em cinza. Tu tá, às vezes, super exigindo muito mais do teu sistema de extração de cinza do que antes não necessitaria. Então, tu tem outro problema. Vou trazer ainda de novo para a caldeira de casca de arroz. Uma caldeira de casca de arroz, muitas das vezes o sistema de extração de cinza, por causa da sílica, é 5 vezes mais robusto de uma caldeira de cavaco normal. Porque as cinzas atrapalham o sistema de extração desse material. Então, ou seja, eu vou ter ainda, talvez, ainda um embuchamento lá na ponta. Ou seja, só problema. A gente tratou um que tem a ver com segurança. Mas tem outros dois que tem a ver com o processo natural da operação da caldeira. Que podem parar a caldeira também. Ô, Ricardo, assim, só para contextualizar com o pessoal aí, tu acompanhou já algum acidente crítico, grave, ou tivesse que fazer alguma vistoria de alguma caldeira que teve algum problema desse, explosão, alguma coisa causada por conta disso? Ô, Júlia, responde essa. Tá fechado teu áudio, acho. Por erosão? Cara, não só por erosão, mas por qualquer outro problema, né? A gente está falando de um deles, né? Mas só para contextualizar o quão grave é, né? Quanto crítico que é um problema desse, né? Sim, infelizmente não é um assunto legal de ser falado, mas é presente no dia a dia, né? A cada mês, por ano, acontecem muitas explosões no Brasil, né? E nós, como especialistas e focados em caldeira, a gente preza muito para entender e conseguir ajudar os clientes no que quer que eles precisem. Muitos clientes procuram em caso de explosão de caldeira, né? Para descobrir qual foi o principal causador, qual foi o principal fator que levou à explosão de uma caldeira. Muitas dessas explosões acabam envolvendo vítimas, pessoas que não voltaram para suas casas, que inclusive é onde a NH atua, né, na nossa missão, salvar e aumentar a vida daqueles que trabalham com caldeiras, né, eles que estão no dia a dia, e até estendo aqui esse comentário agora para quem, operador também que está nos assistindo, que acompanha o canal da NH, a gente comentou que não conhecemos nenhuma possibilidade de identificar a erosão, que é o nosso assunto aqui, de forma remota, né, com a caldeira ligada. Mas com a caldeira desligada, participem também das inspeções e estejam presentes. O olhar clínico também de vocês do dia a dia, com a caldeira em operação e com a caldeira desligada, é muito importante para nós, para a gente ter, quanto inspetor, ter informações de vocês que estão vivendo o dia a dia e para vocês também adquirirem conhecimento nessas paradas. A gente, aqui na NH, tem uma outra parte do nosso processo que é fazer a comparação, né, de toda a parte da caldeira. Um ano estava assim, no outro ano estava diferente. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento e o operador, se estiver presente junto com a gente, também pode. Porque a vida dele, no final das contas, está em risco, né? Ele que está de frente ali para esse equipamento que, de uma certa forma, é tão perigoso. Temos uma pergunta aqui do Lucas Mendes. Queima de casca de arroz tem um grande volume de cinzas em comparação ao cavaco ou à lenha? Acho que isso que você comentou agora há pouco, né, Ricardo? Naturalmente, a resposta é sim, muitas vezes. Mas é uma cacetada de vezes. Tem combustível que tem 22% de sílica, contra, às vezes, 0,02, 3, 5% no cavaco. Então, muita diferença de quantidade de sílica no combustível. Material limpo, tá, pessoal? Se for material contaminado, que é o desafio da Recimac, aí muda a conversa, né? Eu tô falando a partir do momento que eu pego uma árvore bonitinha, eu corto ela bem legal, manejo ela num padrão bem top, não deixo ela encostar no chão, isso é uma coisa. Outra coisa é a partir do momento que eu contamino ele com contato do chão, que é a grande discussão, que é o que sobrou para o mercado dos médio e pequenos usuários de caldeira.
Lá na Suzano, Ricardo, depois que a gente fez aquele projeto para a limpeza da biomassa, a gente iniciou lá algumas conversas, né? Eles estavam até montando o CAPEX, mas depois meio que esfriou. Mas eles estavam com um problema da sílica no cavaco, né? Baixando a qualidade da celulose. Né? Então, a gente ia desenvolver ali um novo modelo de estrela para peneirar o cavaco que era usado para a fabricação, né, para a extração da celulose. Então, no cavaco também, que é um material considerado limpo, né, ele não vai no pátio, não tem todo esse... Contém sílica também. Né, e ela baixa a qualidade da celulose. E o cliente do nosso cliente estava reclamando dessa questão. Né. Foi onde levantou essa hipótese da gente desenvolver um equipamento, aí era uma estrela um pouco diferente, né? Porque não podia ter nenhuma contaminação no cavaco, né? Então não seria borracha a estrela, seria um outro material, algumas partes teriam que ser inox, né? Porque nem a borracha poderia ser um contaminante para o cavaco, né? Então, por que eu falei isso, né? Porque no cavaco também tem sílica, numa percentual bem menor, mas esse percentual, por mais pequeno que seja, estava causando um problema na qualidade do produto final do nosso cliente. Mas é porque essas empresas têm um manejo muito grande, ele não consegue fazer um manejo bonitinho. Não dá, não tem. É alta vazão, ele não consegue. Sim, é muito material, é 24 horas o negócio. Então, para a galera entender. Ele não vai pegar uma motosserra e picar uma árvorezinha de uma forma muito ergonômica. Isso é máquina que arrasta profissional e aqui, ó. Exato. Muito material, né? Muito material. É muito material. Ele não consegue ter esse cuidado. Nem é lucrativo para ele ter um manejo com extremo cuidado. O negócio dele é alta vazão, então ele vai ter contaminação. Faz parte do jogo dele. Ele tem que aceitar essa contaminação, que é onde entra esse tipo de solução. Né? Exato. E o detalhe... Eu acho que Não, mas quer ver? Deixa eu complementar. E o detalhe é que quem compra cavaco, geralmente compra de um fornecedor que é um distribuidor. E esse pega cavaco de uma madeireira A, B, C, D, J, H. O maior problema. E ele também tem uma série de contaminação, porque as madeireiras também são fluxo de cavaco por alta vazão. Então, e quando ele pega de uma madeireira e traz até o ponto dele de armazenagem, ele joga no chão. Sim. E dali ele pega com a pá carregadeira. Vem com a pá carregadeira, 10% ele já pegou de areia. E onde, às vezes, algumas plantas têm o seu pátio de cavaco, do seu manejo, eles também armazenam no chão. Sim, a maioria armazena no chão. A maioria. Pega da pá carregadeira de novo. E é nesse ponto exato que tu comentou aí, que a maior parte da contaminação acontece. Isso aí. E como a gente estava falando, a maioria desses clientes hoje que estão no mercado, estão entrando ou trocando suas caldeiras, já compram suas caldeiras especializadas para queimar esse tipo de combustíveis, esses restos de pátio, com tudo que vem junto. Com até a umidade já elevadas, eles já procuram caldeiras para isso. E daqui eu entro com a NH novamente, né? Que se você vai comprar uma caldeira, se você quer comprar uma caldeira, qual que é a caldeira certa para a sua empresa? Qual é a caldeira certa para o seu processo daqui a alguns anos? A NH está aqui também, não só no ramo de inspeção, mas também de consultoria, para justamente te ajudar a ser assertivo nessa compra. Porque a gente sabe que depois o impacto financeiro é muito maior trocar por um problema de não ter dado conta do que investir mais agora no começo. Mas falando sobre umidade, Gilson, é possível automatizar a regulagem do peneiramento conforme a umidade ou a densidade do combustível, nesse caso? Sim, é possível. A nossa tecnologia, ela carrega vários diferenciais, né? Que, claro, a gente faz a engenharia voltada em cima do problema do cliente. A gente faz um estudo da biomassa, do processo dele, como que ele faz, e dimensionamos o equipamento para aquela necessidade, né? Porque se a gente for fazer um equipamento de prateleira, eu tenho que carregar tudo que eu tenho de bom e de automação no equipamento, eu acabo tendo um equipamento de prateleira, mas muito caro, né? Às vezes, a necessidade daquele cliente não precisa de, sei lá, de uma estrela de TPU, não precisa de um sistema motorizado por eixo.
Então, a gente faz esse estudo. E sim, a gente tem toda essa parte de automação, a gente consegue variar a velocidade, variar a abertura de eixos, nós temos um sistema automático, né? Não vendemos nenhum desse ainda, né? Porque é um sistema muito mais específico, né? Até um pouco mais caro também, mas a nossa peneira carrega todas esses diferenciais aí para poder trabalhar qualquer tipo de biomassa de acordo com idade ou densidade da biomassa. Show. E qual que Pode falar. Como a gente trabalha com vários clientes e a biomassa ela é muito diferente, se for lá na Eldorado Brasil, a biomassa deles é uma, na Suzano é completamente diferente. Então, para todos os dois a gente teve que fazer um estudo, né? Então, isso a largura perto, né? isso, a largura da peneira, comprimento da peneira, a inclinação, velocidade, a relação de transmissão, né? Os chutes, tudo isso muda. Então, é feito todo um estudo preliminar, né, para poder atuar em cima da necessidade daquela biomassa e daquele cliente. Finalizar, qual que é o destino que eu dou para esse material que fica retido, então, no peneiramento? Esse a galera aí fino, que vai estar pensando em comprar esse sistema, essa solução, que destino que eles dão para o que sobrar, então, que essa peneira reter de combustível? Não pode responder queimar na caldeira, tá? Tem também, tem. A gente sabe que tem, né? Mas tem muita empresa que fabrica tijolos, fabrica alguns produtos que utilizam esse material. Ele é muito empregado também na compostagem, né? Para fazer fertilizante, para corretivo de solo. Então tem bastante oportunidade de dar destino, sim. Ele reaproveita. Show de bola. Sim, sim. Novo negócio aí pro cara. Compostagem usa bastante, que é um material rico em orgânico, né? O material ali, quem tem compostagem briga a unha para tê-lo, né? E geralmente as empresas que têm peneiramento, que têm caldeira né, que processam essa biomassa, que fazem essa limpeza, né? Para eles aquilo ali é um passivo, né? Então, se tem uma empresa que vai lá e coleta, resolve um problema deles e para essa empresa que coleta, né, é a solução do produto dela, principalmente se trabalha com compostagem, por exemplo. Quero falar duas coisas antes de ir para o destino final, complementar a fala da Júlia sobre antes, quando a gente falou de consultorias de implantação de caldeira. Você que também está aí nos assistindo, que é um engenheiro e precisa de parcerias, que está com dúvida sobre como implantar esses sistemas, estamos aí para se ajudar, porque a gente roda a América Latina toda. E ainda dentro dessa linha de raciocínio, quando a gente está na fase de especificação da caldeira, que a gente está projetando a planta térmica como um todo, vem solicitações desse tipo de combustível. Então, qual solução a gente vai utilizar na linha de processo? A gente vai colocar uma peneira, porque a gente vai especificar tudo. Ou seja, a gente tem que entender que por mais que a gente coloque uma caldeira que pode receber esse tipo de combustível, é uma M. É uma M. Então, todas as vezes que a gente puder colocar um peneiramento antes, ou seja, filtrar antes, é benéfico para a caldeira. Uhum. Então, ou seja, quando a gente está lá na análise do combustível, quais são os combustíveis que vão ser utilizados, que a gente faz muito isso num projeto de implantação de caldeira, Recimac é uma solução que a gente utiliza dentro como um bloco de solução, que é onde entra a Recimac, ou seja, eu vou botar meu combustível, vai passar pelo processo de filtro e daí vai para a caldeira. Então a gente fez. Assim, ó, uma questão legal também de falar, né? Daí, claro, eu não vou falar o nome do cliente, mas é um cliente nosso, né, um pouco menor, mas eles têm 2 plantas, uma delas eles têm a nossa solução, e na planta nova, duas empresas ganharam a planta inteira, né? As duas cotaram com a gente a solução, porque foi indicada pelo cliente, cotaram com a gente, e a gente estava torcendo um que era mais parceiro nosso que ganhasse, porém ele não ganhou. A outra empresa ganhou a planta completa. E eles ligaram para a gente, foram bem bacanas, né?
mas falaram que eles optaram por uma outra tecnologia para fazer a limpeza da biomassa, né? E acabaram não usando a nossa. Tem numa planta deles, nessa planta nova eles não quiseram colocar a nossa. Isso tem 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, na semana passada, eles nos procuraram, né? E a gente está indo lá na semana que vem, para implantar o nosso sistema, porque aquele não deu certo. Então, de uma certa forma, claro, foi uma pena, gastaram lá, né? Mas para nós, como desenvolvedor dessa tecnologia, é gratificante a gente escutar isso, né? Porque numa planta nossa, que a gente instalou, está dando certo, eles fizeram uma nova, só com uma outra empresa que ganhou a licitação lá, optou por colocar uma outra tecnologia que era conhecida deles, porém ela não está atendendo a contento, né? O que levou eles a nos procurar novamente e forçar para a gente ir lá fazer o estudo para implantar a mesma tecnologia da planta que a gente tem, né, desse mesmo cliente, nessa planta nova deles. Então, isso é um sinal de que o nosso sistema funciona muito bem. Sim. Bom. Por isso que eu digo a importância de tu ter uma compra assertiva, né? Porque aqui a gente não tá, a gente está falando naturalmente às vezes de grandes valores. E quanto mais eu acertar logo, cedo, não precisar depois perder esse valor e ter que reembolsar outro custo, melhor, né? E ter pessoas especialistas, conhecedoras do tema, de produtos, é essencial, né? Faz a diferença, né? Sim, sim. Show. E a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: você que está aqui nos assistindo, você não viu o equipamento. Eu solicito, volte lá à palestra da Recimac e assista e também procure as redes sociais da Recimac, procure entender o que é essa solução, o que é esse peneiramento que estamos separando o combustível do contaminante. Procure entender isso para isso ficar mais claro. Não é o nosso objetivo aqui ficar mostrando a peça, o equipamento, o que é estrela, o que não é, como é a sona, como faz a separação. Mas vai ficar o telefone do Gilson também. Procure, então, o vídeo da palestra, procure as redes sociais, procure entender que isso vai ser um diferencial. E eu até tenho umas olha estrelas aí, aqui que eu conheço, né? Então demonstra aí, Gilson. Esse aqui é um outro modelo, né? Demonstra aí, ele vai girar. Esse é um modelo para biomassa. São eixos, eles são encapsulados com várias dessa aqui lado a lado, né? Tem um espaçamento, então elas trabalham entre si. É um pouco difícil de explicar só com uma peça na mão, né? Mas quem for no YouTube lá ou no Instagram vai ver vários vídeos, né? Então, boa. Elas são dinâmicas, então elas trabalham girando, funcionam como uma transportadora, né, uma esteira transportadora, e ao mesmo tempo fazem a separação do material por granulometria, né? Esse aqui é um outro modelo, né? Esse aqui é um material que eu desenvolvi internamente, é um polímero com adição de carga de cerâmica, de alta alumínio, né? Específico para resistência a alta abrasão, bastante utilizado aí na mineração. Eu estou desenvolvendo um outro material que até enviei hoje para o laboratório para fazer análise. Vai comparar esse material aqui com outro material. A gente está utilizando alguns materiais que eu não posso comentar muito porque tem questão de nosso sigilo aí, né? Então... É isso aí, se falar, a galera pega. Não, exatamente, né? Então, quando a gente fala de materiais, né? Esses compostos aí de polímero, tomar bastante cuidado, assim. Eu estudo de 3 anos aí que eu já estou trabalhando nisso, né? Boa. E se você viu o valor em tudo isso que a gente falou, sem ver o produto, você viu que, putz, minha caldeira sofre com isso, meu processo sofre com isso, e você está vendo que isso tem uma luz no fim do túnel, e você chegou até aqui, nesse vídeo, está vendo hoje, de manhã, de tarde, de noite, não importa o horário, sem ver o produto, tu viu o valor, significa que tu tem dor. E se tu tá com dor, procure o Gilson, procure a NH. A gente vai dar um jeito de te ajudar. Com certeza, se tu ficou até aqui e você tá entendendo, putz, minha caldeira vai se ferrar, meu processo vai se ferrar, e você não viu o equipamento, significa que tu tem dor e tu precisa de ajuda. Exatamente, é bem isso aí mesmo. Eu tô olhando aqui a foto de fundo aí, né, do congresso do ano passado, que infelizmente eu não consegui participar, mas foi o Christian Martini e o Carlo Battistella participaram aí. Nessa ocasião eu estava
eu estava lá na Vale fazendo a implantação lá de um sistema de peneiramento para o minério. Mas alguém tem que ganhar dinheiro, né? Exato, alguém tem que trabalhar. Deixar os italianos ricos aí, se o carro estiver escutando aí. Mas eles voltaram bastante satisfeitos, assim, bem empolgados, acharam bem legal. E a gente está sentindo falta aí, né? De um próximo aí, de um quinto, quem sabe. Bom, falando sobre o nosso congresso, eu não poderia deixar de citar, agora que a gente está chegando aos finalmente, os nossos patrocinadores desse mega evento que foi no ano passado, né? Então, eu cito aqui a Aba Química, a Bermo, a Burntech, a Control, a Fiedler e Gestra, a Grundfos, a Intab, a Recimac e a Secamac. Também, então, que a gente contou com o apoio da própria Recimac como patrocinador desse mega evento, né? E quem sabe aí um próximo ainda aconteça esse ano. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Aproveito para dizer que acredito que mais uma live de sucesso, muito bem explanada. Vale o like de todo mundo para se inscrever no nosso canal. Estamos chegando a 3.000 inscritos, 3.000 pessoas, acredito que focadas no ramo de caldeiras, nos seguem aqui no nosso canal do YouTube. E para quem quer o contato do Gilson, eu já coloquei aqui o link do canal da Recimac também no YouTube, mas no nosso LinkedIn citei o Gilson, citei a Recimac. Quem quiser fazer contato, como o Ricardo disse, ver como isso é uma possível solução, ver que isso é uma dor para você, faça contato, que quem sabe pode fazer um negócio, pode ser uma dor a menos, né? A gente pode vencer essa dor com o produto da Recimac aqui que o Gilson apresentou para a gente. Dito isso, Gilson, gostaria de te agradecer. Tem aqui um comentário que acredito que vale por todos nós, do Luiz Carlos Cunha. Parabéns, Gilson, excelente explanação. E esse é o obrigado nosso... aí, cara. Obrigado aí, Lu. Conheço essa fera. E esse é o nosso muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua experiência compartilhada aqui com a gente, né? A gente tem esse canal justamente para trazer pessoas como você para compartilhar conhecimentos, propostas, soluções do mercado, para que a gente possa ajudar nossos clientes, nossos usuários de caldeira a estarem cada vez melhores, mais seguros e mais eficientes. Te passo a palavra. Tá bom. Então, eu queria encerrar aí agradecendo vocês, né? Eu tenho um orgulho muito grande aí de ser parceiro desse time ANH. Queria encerrar sobre esse problema técnico que a gente discutiu hoje, né? E que dá para ser enfrentado aí com engenharia aplicada, e a Recimac, como também a ANH está aí para isso, para quem precisar, né? Nos procure aí, né? E eu quero fechar aí dizendo que se a biomassa chega contaminada na caldeira, ela vai pagar o preço, né? E com as peneiras Recimac, a planta ganha em segurança, durabilidade e principalmente em economia. Então, obrigado a todos aí que acompanharam até aqui, né, essa live. Foi muito prazeroso participar. E passo a palavra aí para o Ricardo aí, que é o expert aí, o cara fera aí, que eu tenho uma grande admiração aí, que manja muito de caldeira. Tem nos ensinado bastante. Obrigado, galera. Valeu a todos. Boa noite. E ficamos aí à disposição para ajudar. Nos acompanhe. Deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, dê aquela força para nós. Participa do nosso ANH Eng, no nosso grupo, onde a gente tem uma série de orientações. A gente chama de ANH Orienta. E estamos aí nas telinhas. Deixe mensagem para nós aí nas redes sociais, que a gente está aqui para apoiar e ajudar todo mundo. Precisando de nós da Recimac, pode nos ajudar com o apoio, que a gente direciona aí como chegar de forma mais fácil aí a Recimac. Beijo no coração, Gilson. Beijo no coração, Júlia. E tamo junto aí. Um abração para todos. É nóis. Um abraço para vocês e fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.